Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Como o Nova comentou, gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a mediunidade. Jesus nos tem envolvido com a transferência de uma sequência de informações tidas e interpretadas como sendo libertadoras, de extrema importância a observação referente à libertação, naquilo que se interprete a observação referente aos instrumentos oferecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Instrumentos estes que permitem com que interpretemos as necessidades históricas, antigas, primitivas, com as quais nos encontramos envolvidos em razão das problemáticas internas que tenhamos desenvolvido em nós mesmos. Jesus apresenta-se como sendo o instrumento que tende a proporcionar em nós a estabilidade interna, a estabilidade íntima, a estabilidade emocional que tanto temos buscado já há tanto tempo. Em assim sendo, um dos instrumentos libertadores oferecidos por Jesus para que seja possível o envolvimento com tal busca é um instrumento chamado mediunidade. A mediunidade pressupõe toda e qualquer observação referente à possibilidade ou ao fato de nos encontrarmos envolvidos, atrelados aos amigos que se encontram envolvidos com o lado espiritual. De fundamental importância que estabeleçamos em nós uma abrangência maior na observação dos fatos, porque temos nos equivocado imensamente em relação à interpretação de como as coisas têm se dado. Porque olhando-nos no espelho todo dia pela manhã, você tem observado o seu reflexo e tem achado então que a única coisa importante é aquilo que você está vendo na tua frente, pela estrutura física que se apresenta, e onde você não tem se lembrado, não tem querido se lembrar sobre as relações existentes entre aquele que pensa, sente e manda e aquele que tem recebido o comando e tem obedecido. Uma coisa é a tua estrutura orgânica, que se apresenta e se movimenta da maneira como você sente, da maneira como você pensa. Então, um está voltado para a questão física e o outro está voltado para a questão emocional. São dois entes interagindo ao mesmo tempo. Só que apenas um deles morre. Apenas um deles morre. Que no caso é a parte física. Então, se só um deles morre, e o que morre é a parte física, porque é aquele que tem vida, e dentro da interpretação científica, a vida é tudo aquilo que tem início, meio e fim.
Então, só quem obedece tem início, meio e fim. Só o corpo tem vida. O espírito, como é eterno, ele não tem necessidade de vida. Ele é eterno. E dentro da interpretação de eternidade que envolve o espírito, então, parte-se do princípio que a estrutura orgânica, a estrutura física com a qual você se encontra envolvido, é uma concessão, é uma questão que envolve uma temporalidade, porque o instrumento orgânico ele é proporcional à interpretação de um tempo necessário de aprendizado que você precisa, que você necessita, onde através da interação do espírito que é eterno com o corpo físico que te oferece oportunidade de recuperação emocional, estabelece-se então um período de aprendizado pelo qual você vai estar envolvido com isso. O que não quer dizer que você esteja sozinho, o que não quer dizer que você esteja esquecido. Jesus é aquele que um dia disse que ninguém será abandonado e ninguém será esquecido. E quando ele está falando sobre isso, ele não está necessariamente falando abandonado e esquecido por ele. Ele está buscando deixar bem claro que como a questão do espírito é a mais importante, na interpretação espiritual, você então vai interpretar que alguns passaram a ter a oportunidade de estar envolvido com o corpo para um processo de aprendizado que tende a lhes gerar recuperação emocional, e você vai ter um contingente absurdamente maior daqueles que não estão envolvidos com a mesma oportunidade, que no caso são os espíritos que se encontram no seu local de origem, que é, segundo Kardec, a erraticidade, ou mais vulgarmente conhecido como mundo espiritual. Se ambas as situações têm se dado, você operando no ambiente físico, e aquele que não teve oportunidade de se envolver com o corpo físico neste instante, e que se encontra no lado espiritual, então haveremos de interpretar que um tem influenciado o outro. E dentro da interpretação das influenciações, é que você precisa então interpretar que para que alguém que se encontre no lado espiritual consiga influenciar alguém que se encontre no lado físico, isso tem que funcionar através de um instrumento. E esse instrumento então se chama mediunidade. A mediunidade então ela tem se apresentado envolvido com os mais variados tipos que você possa interpretar. Se você for no livro dos médiuns, você vai encontrar uma infinidade de tipos de mediunidade existente. Mas para nós, nesse instante, o que interessa é aquilo que Jesus tem abordado como sendo, então, necessidades de observações mais amplas, mais abrangentes, em relação a estas questões mediúnicas, porque se Jesus trata sobre os inimigos desencarnados, então Jesus está chamando a atenção para a necessidade de uma observação mais abrangente, mais profunda e mais constante sobre aqueles que por algum motivo não querem o estabelecimento do seu bem-estar. Porque, senhores, é muito importante que nós deixemos de sermos inocentes, deixemos de sermos infantis, ao imaginarmos que no ambiente no qual nos encontramos só existam aqueles que os olhos da matéria têm visto.
E é evidente que naquilo que se interprete como sendo a continuidade do Espírito, a necessidade de interpretarmos que, por sermos seres individuais, independentemente de você se encontrar no corpo físico ou não, você continua a manter gostos, desejos, costumes. A tua maneira de pensar não muda. A tua maneira de sentir, idem, independentemente de você estar no corpo físico ou fora dele. Você continua a ser o mesmo, porque você é espírito, envolvido temporariamente com um corpo físico. E se assim o é, a mesma visão de antipatia e simpatia que você observa estando no corpo, são as mesmas observações também observadas por aquele que se encontra destituído do corpo físico. Ou seja, como temos nos envolvido com inúmeras oportunidades de recuperação interna emocional, chamada reencarnação, onde em cada encarnação na qual você se encontra, encarnar, estar envolvido na carne, reencarnar, estar novamente envolvido na carne. Como em cada encarnação que você esteve envolvido em localidades diferentes, em situações diferentes, momentos diferentes, com pessoas diferentes, e partindo do princípio que isto te é uma outra e nova oportunidade de aprendizado para um processo de recuperação interna, parte do princípio que a encarnação na qual você está é um novo desafio, envolvimento com outras questões que tendem a fazer com que você se supere. E em se superando, tenda a se renovar internamente, intimamente. Para que isso ocorra, você não vai poder se lembrar das encarnações anteriores nas quais você esteve envolvido. Porque partindo do princípio que se em encarnações anteriores você esteve envolvido com escândalos, você concorda comigo que se você pudesse recobrar neste instante, no momento que quisesse, na hora que quisesse, na velocidade que quisesse, uma determinada memória, e se essa memória fosse uma memória delituosa, constrangedora, escandalosa, você concorda que perante aquilo que você sente, intenciona e pensa neste instante, te proporcionaria imenso desequilíbrio? Tente imaginar que você já tenha tirado a vida de alguém de maneira absurdamente prazerosa um dia em encarnações anteriores. Hoje você é incapaz de ser envolvido nesse tipo de coisa. Por nada desse mundo você vai pensar em alguma coisa desse tipo. Tente imaginar se você resgatasse uma imagem desse tipo. Por isso não é possível. Mas o fato de não ser possível conscientemente não quer dizer que alguém a quem você proporcionou imenso mal-estar em encarnações anteriores tenha se esquecido. Você está numa outra situação, mas quem não está envolvido no corpo como você, continua a observar as coisas da mesma maneira como observava 500 mil anos atrás. E alguém que você feriu um dia, ele não se esqueceu de você. E tende a buscar te proporcionar algum tipo de mal-estar no momento presente. Isso é o que a literatura séria chama então das obsessões. E para que alguém possa te afetar de alguma forma nesse sentido, só encontrando-se envolvido com um instrumento chamado mediunidade. Então, entre os que se encontram encarnados no planeta, médiuns em potencial somos todos,
desenvolvidos alguns. Em potencial somos todos por quê? Porque Jesus já asseverava, ninguém será abandonado, ninguém será esquecido. E quando se diz que ninguém será abandonado, ninguém será esquecido, está se dizendo que cada um de nós se encontra envolvido na carne neste instante. Cada um de nós se encontra no planeta neste instante. Encontra-se acompanhado, encontra-se envolvido, encontra-se auxiliado, encontra-se ajudado por espíritos que não reencarnaram conosco. Como o processo é de aprendizado, aprende quem está na carne e aprende também quem não se encontra na carne. Então, para nós, neste instante, na tratativa da mediunidade, para nós o mais importante seria a interpretação da captação. Porque se todo mundo que está encarnado é médium, tem potencial, está se dizendo que todos que estão encarnados, alegoricamente, encontram-se envolvidos, alegoricamente, com uma antena, cujo processo mediúnico você então interpretaria alguém emitindo um pensamento, a antena chamada mediunidade captando, e esta antena que se encontra em ti transferindo para você a informação que alguém está querendo passar ou esteja passando. É por isso que em determinados instantes da tua vida, você vai se lembrar e vai dizer que houve um momento em que você queria muito ir para a esquerda e por algum motivo, uma força sobrenatural, acabou fazendo com que você virasse para a direita. E você tendo virado para a direita, você escapou de um mega acidente que se deu naquela rua, caso você virasse à esquerda. E você vai chegar e vai dizer que foi sorte. E eu vou chegar e vou dizer para você que pelo fato de você encontrar-se naquele instante emocionalmente equilibrado, foi possível você então captar a informação que um bom espírito que te tem acompanhado te transmitiu, onde você, cedendo à influenciação positiva dele, captou a informação que você então vai chamar de intuição. Você vai chegar e vai dizer o seguinte: eu tive uma intuição para pegar a rua da direita ao invés da esquerda. E essa intuição que você teve, nós vamos chamar então de mediunidade. Então, senhores, o que é importante de se interpretar é a necessidade do azeitamento da ferramenta. O que é importante de ser interpretado é a necessidade de você colocar óleo na engrenagem constantemente para que a engrenagem esteja funcionando. E qual engrenagem? A engrenagem mediúnica. Porque o processo intuitivo, que nós vamos chamar de mediunidade, ele tanto se encontra aberto para as questões qualitativas, quanto se encontra aberto para as questões negativas. E é você que precisa decidir com qual tipo de captação você está interessado em se envolver. Porque, estruturalmente falando, a mediunidade, dentro dessa questão que a gente está tratando, alegoricamente funciona como uma antena. Não você colocar as antenas que tem lá na Paulista. Tem um monte de antena lá na Paulista. E essas antenas, elas captam e elas emitem. Só que elas captam numa frequência e emitem numa determinada frequência também. É como se você tivesse o dial do rádio do teu carro.
você opta pela estação que você quer colocar, você opta pelo tipo de música que você quer ouvir. E cada um de nós, mentalmente, também está operando por questão de frequência. Então você tem frequências que são positivas e você tem frequências que são negativas. E obviamente, alguém que não te perdoou em relação a algo que foi feito já há um bom tempo, que tem mantido a memória e a paisagem do que ocorreu, ainda que você no corpo nesse instante, mas nem de longe consiga se lembrar disso, mas tem alguém que não se esqueceu do que você fez. Porque este alguém, ele tem te observado, tem te interpretado e tem te encontrado pela maneira como você vibra, pela frequência. E você vai encontrar em literatura séria, no caso de um autor chamado Manuel Filomeno de Miranda, que apresenta sua informação através de um megamédium chamado Divaldo Pereira Franco, situações onde o espírito diz o seguinte: ele se disfarça, mas continua o mesmo. O que o espírito está dizendo? Mudou de corpo, mas a maneira de pensar continua do mesmo jeito daquela época. É ele, sem dúvida alguma. E é nisso então que você vai ter um monte de gente buscando auxílio na casa espírita, ficando muito tempo envolvido num tratamento chamado de desobsessão. Simplesmente isso. Simples assim. Então, senhores, há necessidade de que você mude a calibragem da maneira de sentir, de intencionar e de pensar. Porque médiuns em potencial somos todos, ou seja, todos nós captamos e todos nós emitimos. E evidentemente que se a tua emissão está suportada em maneiras ruins de intencionar, de pensar e de sentir, em maneiras e modos agressivos, o teu pensamento é sempre em relação a ressentimento, o teu pensamento é sempre em relação a mágoa, o teu pensamento é sempre em relação a coisas tóxicas. É óbvio que a tua frequência está no nível daquele que te quer agredir. Por isso que você está doente. Por isso que você vai reclamar de desconforto. Por isso que você vai reclamar de mal-estar. Uma coisa puxa a outra. Se o teu interesse é azeitar a engrenagem, de modo que a engrenagem esteja sempre lisa, funcionando direitinho, está se dizendo então que você tem buscado uma maneira constante, qualitativa, no intencionar, no sentir e no pensar. E se a busca é mais qualitativa, então ela é mais alta. Se é mais alta, você está se afinando com frequências então mais elevadas, mais qualitativas, que tenderão a fazer com que você se ressinta do bem-estar proporcional àquilo que você tem buscado. Tudo é uma questão de busca, senhores. Tudo é uma questão de opção. É você que opta, é você que decide. E é você que absorve. Então, a mediunidade enquanto instrumento, ela precisa ser vista pela ótica do instrumento que precisa ser bem tratado, que precisa ser bem apresentado, que precisa ser bem mantido. Porque você vai reclamar um monte em relação a N coisas. E no frigir dos ovos nós vamos chegar à conclusão de uma única questão, de que somos o que pensamos e estamos em razão do que pensamos. Então eu sou e me mantenho em razão da frequência que eu tenho apresentado, da frequência que eu emito. Porque se eu sou um cara amado,
se o que eu manifesto em todos os instantes são só coisas desarvoradas, se o que eu emito só está fundamentado em pessimismo, em dúvidas, em reclamações, em julgamentos, em críticas, é óbvio que eu só vou poder me sentir proporcional à maneira como eu tenho pensado. Como é que eu vou poder me sentir bem? Como é que eu vou poder me sentir melhor se eu só penso em porcaria? E em me apresentando desta forma, eu também intoxico um instrumento chamado mediunidade, que vai se abrir então para o tipo de frequência que eu tenho apresentado. E nesse tipo de frequência ruim, com quem que você acha que eu estaria ligado? Com quem que você acha que eu estaria ligado? Partindo do princípio que não nos encontramos sozinhos. Porque uma coisa é aquilo que os olhos da matéria veem, e uma outra coisa é exatamente aquilo que os olhos da matéria não veem. E a população daqueles que os olhos da matéria não veem é imensamente maior do que a quantidade daqueles que os olhos da matéria veem. Então, senhores, não existe a mínima possibilidade, não existe a mínima possibilidade de alguém vir a optar por tirar a vida física, dar cabo da vida física, sem que alguém não esteja influenciando do lado. Não existe essa possibilidade. Você só tem escândalo de suicídio porque alguém influencia através do pensamento, e como todo mundo é médium potencial, capta a informação em razão da frequência do nosso encontro. Simples assim. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, muita gente diz que está deprimido, muita gente diz que tem depressão, muita gente faz tratamento para depressão, e eu garanto aos senhores que ela é artificial. Ela é simplesmente artificial. Porque se você for na literatura séria, você vai ter casos em que, como o processo de depressão é através da questão dos neurotransmissores, então um neurônio, ele nunca se encontra com o outro neurônio, porque tem uma fenda entre eles, chamada sinapse. E o que acontece? A informação do neurônio para o outro é transferida através dessas fendas, chamadas sinapses. E como você está envolvido com determinados neurotransmissores, chamado noradrenalina, adrenalina, noradrenalina, oh meu Deus do céu, esqueci agora do outro. São todos neurotransmissores voltados para o teu estado de bem-estar, né? Todos eles neurotransmissores voltados para o seu estado de bem-estar. E em razão da maneira como você pensa, em razão da frequência como você está, você então, pela frequência, pode dar guarida para alguém que quer te atrapalhar de alguma forma. E o que é que esses caras fazem? Eles lançam um bloqueio nas sinapses, e quando eles geram bloqueio magnético na sinapse, a informação de um neurônio para o outro não passa. E se ela não passa, você vai perdendo então a sensação de bem-estar, de alegria, de prazer, redundando naquilo que se chama depressão. Então, nem sempre a depressão é condizente a uma problemática interna, íntima, original sua. Num grande percentual das vezes, ela é artificial. E é artificial em razão do quê? Pelo fato de que, como todos somos médiuns em potencial, pela tua frequência, pela tua maneira de pensar, você abre precedente para que alguém que não te quer bem, que queira te atrapalhar, gere esse tipo de bloqueio e você então vá murchando emocionalmente e organicamente falando. Então, senhores, a mediunidade ela é um instrumento absurdamente importante que precisa ser visto de maneira diferente, pela ótica daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem chamado a atenção em relação a inúmeros alertas que tem proporcionado, e que desta maneira, em Jesus, nos sintamos mais fortalecidos, mais
animados e perseverantes em seu nome, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade da transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado pela palavra de Deus.